Saudade, a dor de quem fica. Saudade é uma maneira muito íntima de perceber que a gente está sentindo uma dor na alma, uma dor verdadeira, uma dor que não pode ser medida, uma dor que não pode ser registrada em nenhum aparelho, mas que o coração mostra muito bem. O coração, quando sente falta daquilo que ama, ele diz bem claramente no íntimo da gente: saudade, que coisa boa. Coisa boa a gente ter no português essa palavra de 3 sílabas, a saudade, que expressa um sentimento tão próprio, tão único, que é sentir a falta daquilo que se ama. Pode ser um primeiro amigo, a primeira amizade que a gente teve, o tempo de infância, dos tempos de faculdade, o primeiro amor, né? Um amor que acabou, um parente, alguém muito próximo, um pai, uma mãe que não se faz presente, uns filhos que cresceram e que agora não estão na faculdade, não estão mais ao alcance do nosso abraço. Com uma só palavra, você descreve muito bem o que se sente, que é saudade. Quem de nós não sente saudade em algum momento da vida? A saudade, ela é própria de quem ama, só sente saudade quem tem amor no coração, quem vivenciou ou vivencia o amor. Sendo correspondido ou não correspondido, esse sentimento se apresenta com muita facilidade em nossas vidas. E a vida é repleta de ciclos, né? Existem momentos que a gente tem que viver essa renovação a contragosto, quando a gente quer muito que algo que já não existe mais, que aquilo tivesse continuado um pouco mais. É como aquele momento que você não quer que acabe nunca, e ele finalmente acaba. Então a saudade é a mais íntima percepção de que a gente está vivendo um luto. Isso mesmo, um luto. A gente não enfrenta o luto só quando a gente perde alguém, assim, que uma pessoa parte dessa vida, desse plano material, né? A gente enfrenta o luto quando uma amizade acaba, quando 2 amigos, 2 amigas se desentendem. A gente enfrenta o luto quando a gente viaja para longe da família para trabalhar. A gente enfrenta o luto quando um filho parte para estudar em outra cidade. Então, todos esses processos ocorrem dentro da gente, e é um sentimento que a gente deve compreender melhor, porque até certo ponto a saudade, o luto, o sofrimento por ter perdido alguma coisa, ela é natural, ela é sadia. A gente precisa entender quando esse sentimento já nos traz um sofrimento excessivo, demasiado, um sofrimento que ganha um significado que não vai ser bom na nossa memória, na nossa personalidade, vai criar comportamentos que são comportamentos que nascem não da alegria, não da felicidade, não do aprendizado positivo, nascem do trauma, nascem da dor, nascem da tristeza, como uma ferida que não se apaga, que a gente vai todo dia relembrando, porque, em parte, a nossa mente foi feita para isso, para lembrar, para não deixar que aquilo que nos é importante seja esquecido. Então, a saudade nos lembra daquilo que a gente ama, a saudade nos lembra daquilo que a gente quer para a gente. E é tão interessante que mesmo quando ocorre um relacionamento tóxico, uma coisa que era ruim e que às vezes cessa, existe uma área no cérebro da gente que nos faz com que a gente lembre daquilo com mais força e às vezes com um sentimento de saudade. Quando aquele namoro acaba e a gente fala: ai meu Deus, graças a Deus acabou, e na verdade o cérebro diz para você: que falta que eu sinto daquilo, porque aquilo é conhecido, aquilo eu sei o que é. É dolorido, é sofrido, mas eu conheço. E a mente da gente, ela quer lembrar das coisas que ela conhece. Não é algo que a gente possa escolher, sentir ou não sentir saudade, sentir ou não sentir a tristeza do luto, sentir ou não sentir. Sinta, é sempre melhor sentir. É sempre melhor compreender o sentimento do que esperar que aquele sentimento simplesmente passe. Porque quando a gente olha para a nossa dor, quando a gente se permite sentir a saudade de maneira plena,
a gente começa a fazer com que esse eu que existe dentro de mim, esse eu que está sofrendo, esse eu que sente a falta de um pai, de um irmão, de um amigo, de uma mãe, do marido, esse eu começa a se sentir ouvido. E a primeira pessoa que precisa ouvir a gente somos nós mesmos. Nós precisamos entender isso, que a gente está no tempo de vivenciar o luto. As pessoas não sabem, mas um luto, seja ele qual for, ele pode durar normalmente 2 anos. 2 anos até que a mente saia daquilo que era conhecido, daquilo que ela já conhecia, para uma coisa nova, para que aquilo cesse. Então, se você perdeu alguém e faz 1 ano, isso para sua mente é ontem. Tudo bem chorar, tudo bem sentir saudade, tudo bem a gente precisar de momentos onde a gente fale do nosso sentimento de tristeza e sofrimento, porque ele ainda quer ser ouvido. Então, lembrar primeiro que saudade é sentimento de quem ama. Então é uma coisa boa, de certo ponto é bom, mas que a mente da gente, ela produz uma imagem mental da nossa vida. Assim como eu estou olhando aqui essa tela e vocês estão olhando essa tela, estão vendo uma imagem, tem uma flor, tem o meu rosto, tem um quadro, o fundo é branco, a mente da gente faz uma imagem de tudo aquilo que a gente vive, de todas as conexões que a gente tem. A gente não precisa estar vendo um filho para que o filho seja presente na nossa vida. A gente não precisa estar abraçando a pessoa que a gente ama para perceber a potência do sentimento de amor que a gente tem por ela, né? E esse amor que se vive, ele segue em frente, a gente não perde as experiências, elas vivem dentro da gente. Luto é o tempo da gente aprender a mudar de um cenário para o outro com calma. Mas lógico, como eu disse, dentro da gente existe esse quadro, e quando a gente quer mudar o quadro, que a gente precisa mudar o quadro mudou, não tem jeito, aquela pessoa não está mais ali, o filho não está mais próximo, a mãe foi embora, o pai já não está entre nós. O que a mente precisa? A mente precisa de tempo. A mente precisa de um tempo, e esse tempo leva até 2 anos. Então, se você está em sofrimento por algo que lhe aconteceu, você sente saudade, você sente a falta genuína daquela pessoa, daquela circunstância na sua vida, então, se até 2 anos tudo bem, mas há pessoas que passam por uma saudade patológica, um luto excessivo, e ficam ali 5, 7, 10 anos, e essas pessoas precisam encontrar uma maneira de sair desse sofrimento. Então, é preciso você entender, por exemplo, se educar e se reeducar. Saber que de manhã, quando você acorda e sente falta daquela pessoa, sente falta daquele cenário que não existe, isso são conexões também, são sentimentos completamente imateriais, mas que causam no cérebro da gente uma arquitetura, uma programação, e essa programação persiste no mínimo 6 meses. É como querer parar de fumar. Durante muito tempo, aquele reflexo de fazer aquele hábito, ele vai estar presente. Então, é preciso a gente começar a rememorar aquilo que a gente sente falta, aquilo que a gente tem saudade de uma maneira positiva. Se você perdeu alguém, seja por ocasiões de doença, seja na vida, seja um amor que não deu certo, um filho, toda vez que se lembrar daquela pessoa, lembre das coisas boas, lembre do que de bom lhe aconteceu, lembre que você não era a pessoa que você é agora antes de ter vivido aquela experiência. Lembre que tudo isso de bom você vai carregar para o resto da sua vida. Mas se você encontrar ali momentos difíceis, você começa a enxergar também que na vida existem momentos difíceis. Na vida, a gente tem que lidar com as nossas imperfeições e com as imperfeições do mundo e do outro que tem dentro de si um mundo tão diferente da gente.
Então, a gente começa a perceber que as experiências não precisam ser perfeitas, que nós não precisamos ser perfeitos, que nós temos o direito de chorar, temos o direito de sorrir, temos o direito de amar uma vez e amar de novo, por que não? Se for necessário, sempre construir um vínculo de amor com as pessoas. E o amor que nos for dedicado, que a gente saiba guardar para o nosso crescimento, entendendo que nem tudo precisa ser perfeito, mas que todo dia a gente cresce um pouco. E que se a gente viver com muita saudade, com muito luto, a gente vai se fechar para o hoje, para o agora, para a oportunidade de ser feliz mais uma vez. Para que isso? A gente não precisa. É importante manter a janela aberta para o sol entrar. Deixar o vento renovar os ares da nossa vida. Ter esperança, mesmo no luto. Chorar com esperança, sabe? Saber sentir a falta, dando graças a Deus que você conseguiu viver momentos tão preciosos que você sofre, porque eles não vão acontecer de novo. Que bom! Que maravilha! Tudo registrado dentro de você, tudo fazendo de você a pessoa que você é hoje. Quando o Pai não está presente fisicamente, Ele está presente dentro de ti. São os arquétipos, o que a psicanálise nos ensina. Dentro de nós existem todos os pais, todas as mães, todos os irmãos, muitos modelos primários do que acontece no mundo à nossa volta. Mas a gente tem o direito de ter o nosso pai, a nossa mãe, as nossas crianças dentro da gente, as pessoas que a gente foi e que a gente chegou até aqui, todas elas estão dentro de mim. Então, a gente precisa começar a, de alguma forma, sair do luto. E uma coisa muito positiva é celebrar a vida que a gente viveu com a pessoa, é celebrar a vida da pessoa. Quando alguém parte, às vezes ela deixa filhos, deixa esposa, deixa netos, ou seja, a passagem dela pela nossa vida criou um jardim, criou uma ondulação, nos impactou, criou marcas no nosso coração. E é por isso que o coração diz, saudade, saudade, que bom poder sentir saudade. Mas aos poucos a saudade tem que virar um agradecimento por ter vivido tudo que a gente viveu. Do bom e do que não foi bom, tudo se forma um pouco mais aqui dentro da gente como conhecimento, como crescimento. É uma coisa muito importante, reconhecer o tempo de cada coisa. Também, se a gente precisar de ajuda, se a gente precisar de um auxílio profissional, é preciso buscar esse auxílio. É preciso fazer uma avaliação, conversar com um profissional, às vezes, também é importante. Tá? Então, a gente não deve se fechar para isso, mas o que de imediato a gente pode fazer? A gente começa lembrando das coisas com alegria. Existe uma coisa muito interessante, né? Nós, aqui no Brasil, somos, em maioria, cristãos, nós somos, né, ocidentais, então a nossa cultura frente ao luto e à saudade é uma. Em culturas orientais existem hábitos muito interessantes. Certa vez eu conheço uma família de pessoas que são da China e uma matriarca, uma vovó da família, chegou o momento dela e ela nos deixou. Então eles fizeram, né, dentro da religião deles, essa despedida. E foi muito bonito porque cada filho fez um agradecimento pela vida que recebeu. Cada pessoa que casou com um filho ou uma filha fez um agradecimento por ter recebido o seu companheiro de vida daquela pessoa. Os netos agradeceram por receber os seus pais e suas mães. E assim por diante. E tirou-se um tempo para celebrar a vida da pessoa, quem ela é, lembrar exatamente como era aquela pessoa, para guardar mais vividamente na mente delas essa imagem positiva. Então todos fomos para a casa dela e lá se fez uma festa onde se comeu a comida que ela gostava, cantou as comidas que ela gostava de ouvir,
fez-se, enfim, um dia, uma celebração à vida dessa pessoa. Tão diferente de nós, né? Tão diferente de nós. E deixa-se uma foto, bem assim, na entrada da casa, por um bom tempo, para mostrar que naquela casa existiu aquela pessoa antes das outras. E que elas são muito gratas por ela ter existido. Aquela casa não existiria sem ela. Olha que coisa bonita a gente poder dizer assim, olha, o Alexandre está aqui de pé, de frente a vocês, porque ele recebeu essa oportunidade do pai, da mãe, dos amigos que o acompanharam, dos irmãos que zelaram por ele, dos professores que o instruíram, né? Olha que coisa boa. Quem de nós está fazendo isso? Tirando um dia, no meio às vezes, de uma saudade imensa, de um luto, de um sofrimento, e falando, graças a Deus eu tenho de quem sentir saudade. Eu tenho de quem sentir uma falta profunda. Eu vivi assim um momento tão excelente com essas pessoas que eu queria que esse momento fosse para sempre, mas a vida não é assim. Então eu posso me libertar da tristeza através da alegria. Não tem problema. É o tempo de se lembrar de como a gente foi feliz, é o tempo da saudade. E aí quando a gente enche o coração dessas lembranças, a saudade vai se abrandando. Olha que interessante, a gente faz o contrário, né? A gente, eu não quero lembrar, eu tenho de esquecer. É o contrário, quando você lembra com alegria, a vida se preenche. A sua energia vital volta a circular pelo corpo, você volta a se sentir bem. É bom, é sadio, é a maneira da gente fazer isso, porque o luto é esse tempo sadio de superar a dor, de curar o coração. E a saudade é o amor que guia a gente nesse caminho. E a gente precisa saber isso. O luto é um tempo necessário para curar um coração ferido, e a saudade é o amor que a gente sentiu nos guiando nesse caminho de superar as dificuldades. Né? A gente precisa ter uma visão muito clara, que é preciso mesmo, como diz a música, é preciso saber viver, aproveitar cada instante, para não viver o remorso de não ter dado 110% do que a gente podia dar para aquela pessoa que a gente gosta, para aquela pessoa que a gente não gosta, sabe? Para em todas as oportunidades se fazer presente, de corpo, alma e coração, e ser um e ser verdadeiro com o outro. Porque essa é a única coisa que você leva da vida. Da vida nada levarei, nem esse corpo. Mas as experiências que eu vivi, o amor que eu carrego no peito, esse vai daqui e além, né? E a gente precisa dessas práticas de autocuidado, essas que eu mencionei, lembrar com alegria, lembrar com gratidão, reconhecer a dor, deixar o sofrimento fluir através de nós, não retê-lo. Chorar se necessário, às vezes chorar sozinho, às vezes chorar acompanhado, né? A gente, mesmo diante da tristeza, manter o hábito do trabalho, manter o hábito de receber amigos, de estar, né, em sociedade. A gente, nos momentos que mais precisa, muitas vezes uma pessoa se isola, é o contrário, quando a gente mais precisa, aí que é a hora da gente saber pedir ajuda. Isso é uma prática de autocuidado muito importante. É a gente ser muito claro, virar e falar, olha, eu estou em sofrimento, eu estou com tanta saudade, você pode vir aqui ficar comigo um instante, me ouvir. Eu quero falar muito da saudade que eu tenho do meu pai, da minha filha, do meu amigo, mas o que as pessoas costumam fazer? Alexandre, e aí, como é que você está? Aí eu digo, tudo bem. Eu recebi uma resposta tão linda da minha esposa outro dia, eu cheguei para ela e falei, então, meu amor, como é que você está? Ela falou, não estou nada bem. E chorou. Eu não perguntei por quê, ela não precisou dizer por quê. A gente ficou ali um tempo, aí depois, passado um tempo, eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, saudade do meu pai. Eu falei, eu também. Muita saudade do meu sogro. Então, assim, é ter um acolhimento, ter um ouvido, ter o coração aberto para vivenciar a alegria e a dor
Isso constrói relacionamentos sadios. No caso, eu estou falando aqui do casamento, mas pode ser a amizade, pode ser o amor entre irmãos, pode ser entre filhos e pais, né? Companheiros de trabalho. A gente não é máquina, a gente é consciência, vivendo essa aventura de passar por tantas coisas na vida sem um manual, tudo pela primeira vez na maioria das vezes. Olha que coisa boa. Então, reeducar a nossa mente para a gente poder ter um olhar mais leve no mundo, um olhar sobre si mais leve também, com mais esperança, é possível através desses hábitos que eu mencionei, tá bom? Esse é o grande propósito, que é superar momentos difíceis, emoções adversas e recuperar a nossa saúde, revitalizar a nossa vida, trazer o colorido de volta para a nossa vida. Esse é o maior propósito do meu trabalho, é com o que eu gosto de trabalhar, é vamos dizer assim, o filé mignon da vida. Para mim é isso, porque quando eu busco isso com os meus pacientes, eu busco para mim também. Eu não estou sendo ali só um médico, eu também sou um aprendiz. Estamos todos aprendendo junto. E eu espero que essas palavras de hoje tenham trazido algum conforto, alguma informação nova, alguma maneira de você enxergar a sua saudade, a sua perda de forma mais positiva. Eu lhe garanto que na maior parte das vezes, quando a gente vivencia da maneira correta a transição de um ciclo para o outro, a tristeza, a saudade, o sofrimento, é um grande professor e nos faz valorar muito as experiências vividas com as outras pessoas. Eu hoje, quando eu encontro alguém, eu penso, meu Deus, será que essa pessoa também não vai ser uma pessoa muito importante na minha vida? Será que eu não estou conhecendo hoje um grande amigo? Quando eu acordo de manhã, eu falo, quem será que eu vou ver hoje? O que será que eu vou vivenciar hoje? Talvez eu vá viver um momento inesquecível, não sei. Não sei, mas quando eu vivencio um momento inesquecível, quando eu vejo uma pessoa simplesmente abrir a janela da sua dor e deixar a luz de uma esperança entrar, e isso acontece na minha frente, é uma coisa que eu não esqueço, nunca mais, graças a Deus. E eu desejo a vocês momentos assim, que o coração de vocês se abra, né? E que se por acaso um dia vocês sentirem ele se fechando, que vocês tenham a capacidade de lembrar de algumas dessas palavras e entender que o coração, ele só abre de dentro para fora. Não existem palavras mágicas para abrir o coração que não sejam as de vocês mesmos. Quando você diz de maneira íntima que assim você está pronto para outra, que você consegue mais, que você vai fazer da sua vida algo maravilhoso, não para os outros, para você. Se for maravilhoso para você, vai ser maravilhoso para os outros também, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma situação que queiram dividir com a gente da experiência de vocês, do sofrimento, do luto, pode falar, a gente está aqui para isso. Eu dedico sempre esses 5, 10 minutos finais para a gente falar sobre isso, sobre como a gente conheceu esse sentimento de saudade, como é que a gente passa pelo luto, né? Eu fico imaginando as milhares de famílias que nessa pandemia perderam alguém, né? Ou as pessoas que de súbito não podem mais estar juntas, né? Assim, ficaram isoladas, sentiram muito saudade na época do isolamento, pessoas que estavam até em outros países não puderam voltar. Muito disso eu vi no consultório, então eu sei que provavelmente muitos de vocês viram isso também. Meus amigos, eu agradeço muito a todos vocês por me escutarem. Aqueles que não conhecem aqui o nosso canal, o nosso perfil, por favor, se inscrevam, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, curtam a página do Facebook, é muito importante, é um trabalho que a gente faz de coração, é um trabalho que precisa de uma visibilidade,
precisa essa mensagem chegar para mais pessoas, para que mais pessoas compreendam o valor de ter uma saúde emocional plena, positiva nos dias de hoje, tá bom? Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Sexta-feira, daqui a 2 dias, eu trago um tema novo, viu? Saúde, paz, esperança, amor no coração.